Nessa fase adolescente e da juventude também, falando para os nossos adolescentes que estão assistindo esse podcast, eles precisam também buscar as suas próprias experiências com Deus, porque às vezes a experiência dos pais não pode ser a mesma experiência dele. Não, tem que buscar. Buscar esse E é encontro. legal porque é tão acessível, né? Deus é tão acessível. Uhum. Jesus, ele promoveu para nós um novo e vivo caminho. É um caminho vivo. Não é um caminho morto, não é um caminho entediante. É um caminho vivo, cheio de aventuras, cheio de impossibilidades que se tornam possíveis na medida em que você caminha com Jesus. E porque o mundo pinta que o crente é aquele do tudo não pode. E os adolescentes às vezes ficam um pouco desmotivados com isso, né? Não pode, não é do tudo não pode. É do tudo eu dou conta de não fazer, porque Jesus me preenche. Uhum. Então eu não preciso beber todas para ser divertido. Eu me divirto sem a bebida, sem a droga, sem o pecado, sem o ficar com todos, né? O sexo da maneira como está sendo construído hoje, uma forma tão deturpada. Essa sexualização precoce das crianças está sendo uma coisa nojenta Essa demais. coisa livre demais. É tudo muito sem pudor, não tem mais aquela coisa do mistério, do vamos aprender pouco a pouco, vamos respeitar cada fase. Está sendo uma violência contra as crianças, os adolescentes estão em crise. E eu tenho vivido isso, Lili, como pastora. Eu tenho atendido tantos adolescentes com crise de ansiedade. Tem sido, assim, um tempo bem desafiador ser mãe de adolescente nesse Sim, período. sim. Né? Eu não tenho mais filhos adolescentes, tenho filhos na fé. Mas eu me compadeço. Tem hora que eu saio do gabinete e eu vou ali para o meu canto com Deus orar, me coloco no lugar dessas mães. E eu já tenho os meus desafios, mas eu me compadeço dessas mães nesse tempo, porque eles estão sofrendo. Sim. E esses adolescentes estão sofrendo e eu me compadeço deles também, porque eu vejo que o sofrimento deles é real, é genuíno. Porque às vezes eu penso que um adolescente dentro da igreja, ele tem as suas crises também, Uhum. né? Como você colocou, as questões da ansiedade, a tecnologia exacerbada, né, na Sim. mão. Agora imagina se esses adolescentes não estivessem na igreja. Muito pior. O tanto quanto poderia ser muito Totalmente desequilibrado, é um negócio assim surreal. Tem até um filme que eu indico que é o Divertidamente. O 1 e o 2. Eu assisti o 2 recentemente. Eu achei tão interessante porque, vou dar um spoiler aqui, dentro dessa puberdade, né? Chegou a puberdade, um botão é acionado. E todos os sentimentos que tem ali dentro da mente daquela pessoa Ai, meu são Deus. substituídos por outros. Uhum. O líder é a ansiedade. Uhum. Quem lidera é a ansiedade. A ansiedade, ela tem um palco enorme na adolescência. E realmente nós ficamos inseguros, né? Nós nos precipitamos. E tem gente vivendo uma adolescência eterna, inclusive, Exatamente. que nunca saiu desse lugar. E a gente, como crente, precisa entender que a ansiedade é pecado também. Porque Jesus falou assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de Como é vestir. difícil combater a ansiedade. Muito. E assim, eu disse até isso ontem na sala de eu disse isso há algum tempo atrás na sala de visitas, mas é importante a pessoa entender que o gabinete pastoral é um lugar de cura, mas não anula o consultório. Sabe, eu acho que Deus usa os psiquiatras, Deus usa os psicólogos, mas nada disso anula também a parte espiritual, elas caminham juntas. Você precisa ser uma pessoa de oração. Ora pelo seu filho, bota a mão lá na cabeça dele, ministra ele, mas presta atenção para os sinais. Tem uma frase maligna que diz assim: quem vai se matar não avisa. Não é Sangue de verdade. Jesus tem poder. Avisa, dá muitos avisos. Deixam sinais. Deixam sinais e é importante a gente prestar atenção. É que às vezes a gente, não é que a gente não ama, é que a nossa vida é um corre tão grande e às vezes a gente não percebe. Também não quero aqui impor uma culpa sobre as mães que estão vivendo isso nesse momento, ou os pais, né? Porque a culpa não faz nada por ninguém. Por isso que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e ele não está aqui para nos culpar. A gente tem que sair desse lugar de culpa, mas enquanto você ainda tem tempo, assuma essa responsabilidade e ajude esse adolescente, essa criança, de diversas formas. Use todas as frentes que você puder. Sabe, bota no terapeuta, bota no psiquiatra, se precisar medicar, medica. Bota a mão na cabeça, leva no gabinete do pastor. Olha nos olhos desse adolescente, deixa ele falar.
E às vezes a gente acha que a dor deles é banal, né? É uma coisa boba, tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas aquela tempestade, para ele, é uma tempestade E é uma tempestade real. muito importante. Sim, a gente não pode menosprezar, A né? gente precisa Eu, respeitar. como pastora, tenho visto muito isso agora. Eu tenho participado dessa realidade dos adolescentes mais de perto. E eu espero que nós, como igreja, sejamos uma fonte de cura para os adolescentes dessa geração, porque eles são os pregadores não de amanhã, mas de Sim, hoje. sim. De hoje, né? Porque são eles que vão para os colégios, são eles que estão dentro, eles estão dentro das salas de aula e podem influenciar E precisam mostrar os que estão Jesus ao nos seus redor. comportamentos, né? Exatamente. E tentarem não ser perseguidos por isso também vai ser impossível, né? Porque a É, perseguição vem quando a gente diz que é de Jesus, é, quando a gente está numa sala de aula e fala, não, eu sou evangélico, eu sou cristão. é. A gente tem que ficar atento a isso também.